Olá, amado. Quero saber, coloque aqui pra mim, hashtag sim ou não. Se você tem uma horta em casa, hashtag sim. Se você não tem, hashtag não. Feliz noite, feliz vida. Olá, vidas em plantas, Andréia Teles. Boa noite, Josefa Quitéria Tenório. Ei, Girassol, Vânia, oi, vida, Amora M Jardins, um beijo no seu coração. Eu vou convidar vocês para assistir um vídeo da Amora Jardins sobre os signos. Quando acabar essa live, 21 horas, vocês têm que assistir. Vai lá na Amora M Jardins. Amora, coloca o seu arroba aqui, escreve. Que depois tem... Gente, tá quase 6.000 pessoas vendo as minhas lives depois. Coloca o arroba aqui. Feliz noite! Vida maravilhosa! Que Deus continue abençoando a vida de todos nós. Porque Deus é maravilhoso, né? Kátia Gomes, boa noite. Márcia do Marco, feliz noite. Edivânia, tenho plantas, que legal. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, eu vou fazer um vídeo de hortas, tudo nesses vasinhos, que eu tenho muita horta na fazenda, lá onde que eu trabalho da minha mãe. Vou fazer aqui, tanto com mudas, tanto com sementinhas. E vou usar bosta na lata. Ei, Brígida! Feliz noite! José Carlos Almeida, Laura, Sônia. Gente, a Amora Jardins fez um... E eu sou escorpião. Aí ele pôs a relação, tipo assim, as plantas como cada signo. Aí eu contei pra Beth, da Isidoros, eu contei pra minha filha, contei pra um monte de gente, mandei pra minhas irmãs o vídeo, mandei pro Tomás, mandei pra um monte de gente. Tanto que eu ri do vídeo. Depois, Rita, minha irmã, Rita de Cássia Almeida, ei, eu vou acenar pra ela aqui. Minha irmã maravilhosa, coloquei um vídeo dela no IGTV, vocês têm que ver o tanto que minha irmã é maravilhosa. 17 anos ela dava aula de técnicas agrícolas. Ela já aposentou, né, Rita? Aí eu mandei um vídeo pra ela, pra Rita. Sei, Douglas! Gente, a hora mais feliz da minha vida é a hora que eu tô fazendo live. A Rita mandou um joia. Rita, eu mandei pra você o vídeo do Amora M Jardins, que é dos signos. Aí tem o seu lá, Libra, tem o meu Escorpião, como que é Ecala Brasil, como que é os signos, as plantas. O Libra tem, como é que é com as plantas, muito legal. Acabando, gente, essa live, vocês verem o vídeo dele lá, muito legal. Eu pus uma raça pra cima no meu stories, eu vi que o jardineiro Net entrou. Peraí, deixa eu chamar ela. Eu amo a Raquel. Gente, que trabalho que essa menina faz, porque eu sou idosa, né? Olá, boa noite! Feliz noite! Quanto tempo! Boa noite! Eu admiro tanto o seu trabalho. E eu o seu! Nutricionista, um conhecimento, parabéns e muito obrigada por você estar aqui. Você tá bem? Adoro! Adoro fazer live com você, Ana. Você é uma fofa, um amor. Obrigada. Uma delícia sempre. E aí, o pessoal tá preparado aí? Porque nós vamos falar dos temperos mais deliciosos da horta hoje, não é verdade? Aquele que todo mundo tem que ter em casa, é o kit básico de temperinhos da horta, né? Quem não tem isso, aí, né, pelo menos uma delas não pode dizer que tem horta, não é verdade, Ana? Raquel, porque sempre tem gente nova. Fala onde você tá, do seu trabalho, se você tem curso ou não. Fala tudo aí. Seu Instagram. Opa, que delícia. Das suas redes sociais, né, Raquel? Falo muito. Não me deixa falar muito, Ana. Então, gente,
Se vocês ainda não me seguem, Você sigam quer lá cappuccino? no... Oi? Você quer cappuccino da minha xícara Ah, desses eu quero. dólares? Quero muito. Que linda essa xícara, toda Quando você for no com... Lambra, você vai na Isidoros, que ela produz mini rosa, margaridinha, todo mundo tem que ir lá. Aí ela dá a xícara. Ai, que fofura. Linda demais. Então, Ana, para quem não me conhece, né? Quem conhece a Ana e não me conhece, tá Mas caindo todo de mundo te paraquedas. conhece. Eu acho que sim, né? Enfim. Eu sou a criadora do site jardineiro.net, então muitas pessoas conhecem o site, mas não me conhecem, Ana. Isso acontece muito. Aí elas dizem, mas é você? Eu digo, sou eu. Então, né, para quem não me conhece, eu sou a Raquel, criadora e mantenedora do site jardineiro.net. Então, provavelmente, se você já pesquisou sobre plantas na internet, deve ter caído lá, né, por acaso. Mas também estou presente nas redes sociais, né? Você me encontra aqui no Instagram, jardineiro_net. Eu vou botar aqui no chat para quem quiser seguir, jardineiro. E eu vou fixar. Aqui Tem canal Douglas. também. O Douglas, gente, você é a criadora? Você falou. Também tem canal no YouTube, também tem fanpage no Facebook, tá? Então, se você ainda não me segue, segue lá, eu vou ficar muito feliz. Aí, Demais da conta. Tem curso também, né? Sempre tem curso. Então, eu lanço algumas vezes por ano a formação integral, que é um curso bem completo, bem profundo, para quem realmente quer, né, um diferencial assim, em jardinagem. Tá? Ele não está com as vagas abertas, mas eu pretendo até o final do ano eu quero abrir as vagas de novo. Tem um curso que está disponível, tá? Que é o curso de jardinagem na quarentena, que é quem não, digamos assim, não podia sair, né? Agora o pessoal está um pouquinho mais frouxo essa questão aí da quarentena para sair, mas cursos, escola ainda não é permitido, né? Então a gente montou um curso focado em jardinagem na quarentena. Então, ali a gente ensina como fazer mudas, como semear, né? Como fazer a primeira hortinha, como fazer minhocário, como fazer compostagem, como fazer incensos de plantas, incensos naturais, tá? Esse curso eu fiz junto com a Marilua, que ela é especialista nessa parte de jardinagem ecológica, jardinagem orgânica. Ela tem uma pegada bem bacana, sabe? Bem profunda nesses assuntos. Com ela, Marilu? Convida, ela é um amor, você vai amar ela. Você vai amar ela, ela é muito fofa. Ela tem a formação como jornalista e ela mudou de carreira, sabe? Aquelas pessoas assim, não, eu não quero mais trabalhar com televisão, com rádio. E aí ela resolveu ser uma jardinista. E aí a vida dela mudou e aí tá uma maravilha agora, tá uma lindeza só. E eu adoro trabalhar com ela, é muito bom, muito gostoso. Oh, que legal, que lindo isso. É muito bom mesmo. Vou tirar os comentários, pode? Pode tirar. Vou sentir falta, mas pode tirar. Mas é bom que a gente concentra. Que é a minha assessora aqui, ela vai viajar e volta só segunda. Tô de pé convidada. O Pablo, Neotropical, a menina das orquídeas lá do sul. Tanta gente legal que fica com a gente, não é? É verdade. Faz companhia pra gente, que legal. É uma delícia. Você estava falando antes que a hora que você mais gosta é a hora da live. Eu também adoro. A gente se sente tão feliz, né? Poder contribuir com um pouquinho que a gente sabe para as pessoas. Eu fico muito feliz. E sentir todo esse dia carinho, a gente aprende, esse amor. né? É verdade. Todo dia a gente aprende. A gente aprende com eles também. Eles nem se dão conta, mas a gente aprende um monte com eles. Vamos falar da horta? De sábado para domingo, eu fui para casa pra roça lá da minha irmã, da Leninha, e lá não pega internet, nada. Então foi muito bom para mim que a gente descansa. E lá tinha um canteiro enorme, só de hortelã. Aí eu peguei, coloquei na jarra. Então, imagina o cheirinho, que delícia! Adoro hortelã. Por que você escolheu 5? Por que você escolheu os temas de hoje? Conta pro pessoal. Por que eu escolhi essas plantinhas? Eu vou dizer para ti, Ana Paula, que eu acho que é nessas
5 plantinhas que são temperos, tá? Muita gente começa a fazer sua hortinha através dos temperos, né? Porque nem sempre a gente encontra no supermercado, nem sempre a gente encontra na feira, e o tempero é aquela coisa assim que você precisa todo dia um pouquinho, né? E aí não é complicado ficar comprando, né, toda hora esses temperos e nem sempre a gente encontra. Então eles são perfeitos para a gente ter na hortinha caseira, né? Se você tem pouco espaço, são plantas de eleição, plantas de escolha para a gente começar a nossa hortinha, né? Então eu escolhi assim os mais populares, né? Os temperos brasileiros assim que são mais populares. Eu tenho certeza que eu deixei muitos aí que o povo adora de fora também, tá? Vou confessar aqui, mas a gente tinha que falar de 5, né, Ana Paula? Senão ia ficar muito comprida a nossa live e não ia caber aqui no tempinho que a gente tem. Mas fica para uma próxima oportunidade, né? Você mora em casa, em apartamento, em quê? Eu moro em casa, eu moro num sobrado, em condomínio, em Curitiba, né? Mas eu tenho todas essas ervinhas que eu vou falar hoje, eu tenho elas, eu cultivo elas, não posso ficar sem, todinhas. Em vaso, algumas eu tenho canteiro, mais, outras menos. Oi? Em vaso ou canteiro, para o pessoal saber. Eu tenho em vaso e tenho em canteiro também. Né? Algumas, assim, eu gosto de ter pertinho, por exemplo, eu tenho perto da cozinha. Perto da cozinha eu não tenho espaço, assim, onde eu possa plantar no chão, tá? É tudo pavimentado. E aí eu tenho, assim, perto da cozinha, eu tenho os vasinhos, né? A minha mãe, que cozinha bastante aqui em casa, ela adora também usar os temperinhos fresquinhos, ela se joga na salsinha. Eu sou mais da cebolinha, adoro cebolinha. Eu uso em tudo cebolinha. E aí tem que ter pertinho da cozinha, né? Senão faz falta. Mas também cultivo hortelã, numa jardineira bem grandona, porque ele se espalha, né? Você planta o hortelã, ele tem que ser contido, porque senão ele toma conta aí do seu jardim inteirinho, se você não colher, né? Tudo. Tem o alecrim também, gosto muito de usar alecrim. Eu acho que o alecrim ele dá uma alegria e uma personalidade aos pratos, né? Eu tomo chimarrão porque eu sou gaúcha, apesar de que eu moro em Curitiba, eu sou gaúcha e aí eu tomo chimarrão e coloco alecrim no chimarrão. Acho que dá um aroma, um gostinho tão especial. E o manjericão, gente, eu amo manjericão. Eu sou muito fã da culinária italiana e se usa manjericão à torto e à direito na culinária italiana. Adoro! Olha só que delícia. Gente, ele tem um cheirinho. É uma coisa de louco o manjericão. E tem tantos tipos diferentes de manjericão, né? Às vezes a gente não gosta de um, mas experimenta outro, vai que você gosta. Tem muitos e muitos tipos. E essas plantas todas que a gente vai conversar hoje, todas elas também têm propriedades medicinais e a gente pode usar no chá também, né? Pode fazer o chá. Eu coloquei a hortelã, assim como, né, que todo mundo sabe que a gente pode usar para o chá, mas a hortelã também é tempero, né, Ana Paula? Principalmente culinária árabe usa muito hortelã para temperar carnes, né? Para fazer várias preparações aí, é uma delícia. Dá uma refrescância nos pratos, né? É muito gostoso. Vamos lá, vamos falar do cultivo dessas plantinhas? Tá, eu vou começar então. As suas plantas você deixa no sol o dia todo ou só de manhã? As suas, como que você faz? Por exemplo, a sua salsinha. Então, gente, aqui onde eu moro, eu não tenho nenhum lugar da minha casa onde eu tenha sol o dia todo. Porque você tá no clima frio, né? Isso, aqui é um pouco diferente do que, digamos assim, do restante do país. Mas eu vou dar essas particularidades aqui para vocês. Todas essas plantinhas, gente, que a gente vai falar hoje, elas não são nativas. Apesar de que elas, né, a gente cultiva aí de norte a sul, não são plantas nativas. Então, tem algumas coisinhas que a gente tem que fazer aí no solo, nos cuidados, para dar uma adaptada, né, ao ambiente de origem dessas plantas, tá? Como a Ana Paula estava comentando ali, para a gente ter uma hortinha, a gente precisa de um pouco de sol, né, Ana? Tem que ter, né? Tem que ter. Quando a gente vai cultivar folhas, é mais fácil, porque você não precisa de tanto sol, né? O sol é mais quando a gente precisa muito sol quando a gente vai cultivar frutos, quando a gente vai cultivar raízes, como, por exemplo, tomate, berinjela, pimentão,
cenoura, rabanete, essas plantas precisam de mais luz, mais sol, mas esses temperinhos que a gente vai conversar hoje não precisam de tanto sol, tá bom? A maior parte deles a gente consegue cultivar, tá? Todos eles, se você quiser colocar num vaso, digamos, onde você consiga colocar entre 4 e 6 horas de sol, já vai funcionar, você já vai conseguir aí colher esses temperinhos todos, tá bom? O alecrim, tá? Que é o que eu gostaria de começar aqui, ele é o que mais precisa de sol dessas plantinhas todas, é o que mais gosta de sol, tá? As outras todas gostam também, mas ele é o que mais, assim, para você ter um alecrim bem cheiroso, bem aromático, quanto mais sol ele pegar, melhor é. É o que mais tá, dura, o caule mais lenhoso, né? Isso. Até a folhinha, se a gente reparar, de um alecrim que é cultivado no sol, ela é durinha. E o alecrim que a gente compra na floricultura, muitas vezes ele não está no sol, ele vem do viveiro, que fica num sombrite, né? E ele tem a folha macia, mais verde, né? E macia, tá? E a folha do alecrim cultivado no sol, ela é bem durinha, ela é mais acinzentada. Repara só. E quando você cultiva o alecrim no sol, você só de chegar perto da planta, você já sente o cheiro dela, de tão forte que fica quando ela é cultivada no sol. E ela fica muito mais resistente a pragas e doenças também, tá? Então, quando a gente dá a quantidade de luz certa para as nossas plantinhas, para os nossos temperos, mais resistentes eles ficam a pragas e doenças, tá? A gente consegue cultivar eles com menos luz, tá? Com 4 horas de sol, por exemplo, dá para crescer o alecrim, tá? Mas pode ser que apareça aí um pulgão, né? Uma lagartinha, um bichinho, né? E aí elas não ficam tão resistentes quando cultivadas aí à meia sombra, tá? Então, o alecrim é o que mais vai gostar de sol, vai ficar mais bonito, mais forte, mais lenhoso, que nem a Ana falou, no sol. Ele fica um arbustão, né? Ele gosta, gente, de um substrato, de um solo bem levinho, bem arejado, tá? Não pode encharcar de jeito maneira, tá? Eu recebi uma pergunta que era deixa eu ver uma coisa. Ó, da Audrey, ela diz assim, o que fazer quando as folhas do alecrim estão secando mesmo com a terra molhada? Então, provavelmente ele não está secando por sede, né, se a sua terra está molhada, tá? O alecrim, ele deve estar com as folhas secando por excesso de água, ele não pode ficar o tempo todo molhado, com o pé molhado, encharcado. Os sintomas é o mesmo, né? Isso, as pessoas muitas vezes chegam assim, não, mas a folha está secando, aí vai lá e rega, acha que a planta está com sede, mas às vezes ela está secando porque está com a raiz lá, não consegue respirar a raiz da planta, e aí começa a secar a folha, e a gente relaciona, acha, né, a intuição faz com que a gente pense que a planta está com sede, né, vou dar mais água para ela, e às vezes é o pior, é melhor deixar ela secar um pouco do que dar mais água para ela. Então não pode encharcar de jeito maneiro, o alecrim pode encharcar. Tá bom? Na verdade, nenhuma dessas plantas que eu vou falar para vocês, elas toleram encharcamento, tá? Nem o alecrim, nem o manjericão, nem a hortelã, nem a salsinha, nem a cebolinha, tá? O alecrim, ele é que mais resiste à estiagem, ao tempo seco, tá? Porque essa folhinha durinha dele impede que ele evapore tanto água, que ele perca tanto água, né? Ele é uma planta de origem do Mediterrâneo e lá ele aguenta um sol causticante, assim, pouca água, aquele vento salino que vem do mar, né? Solos pobres, então ele tolera essas condições super bem, ele vai super bem nesses locais. Mas se você colocar ele num local muito quente, muito úmido, encharcado, ele não vai bem, tá? Muita sombra, ele não vai legal, tá? Então tem que ter esses cuidados aí com o alecrim, tá? E lembrando, pessoal, que todas as 5 plantas que a gente vai falar hoje, a gente pode colocar tanto no canteiro, como em jardineira, como em vaso, tudo, né, Raquel? Bem isso mesmo. Só a gente tem que ter o cuidado, quando a gente cultiva em jardineira, se você coloca o sol numa posição, se você coloca a planta, o vaso, numa posição em que ela pega sol o dia inteiro, ou se ela pega aquele sol bem quente da tarde, o que acontece? Às vezes o vaso esquenta muito, tá? Então tem que ter esse cuidado. Plástico, né? Isso, vaso preto de plástico, né? É a receita para cozinhar suas plantas. Às vezes o problema não é o sol que está demais, mas é muito calor, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado, proteger o vaso de alguma forma, né?
Ou então botar a planta para pegar o sol da manhã, que não é tão quente, né? Que não vai esquentar tanto o vaso. Então tem que ter esse cuidado na terra, quando a gente planta direto na terra, a temperatura é melhor controlada, o solo não esquenta tanto. Então a planta não sofre tanto com calor, né? No vaso, às vezes a dica é você colocar num vaso maior, que o vaso maior, ele segura uma temperatura fresca por mais tempo. Se você colocar a planta num vaso pequenininho, ele vai esquentar muito rápido, né? Então é legal isso. E como a Ana falou aí, o vaso de plástico, ele esquenta mais. Então se você colocar num vaso de cerâmica, ela é refratária, ela vai demorar mais a esquentar tanto, né? E demora mais para perder calor também durante a noite. Então a planta não vai passar frio de noite, olha que legal. Então o vaso de barro, né? Aquele vaso de terracota mais comum, né? Ele é muito bom. A gente usava muito esses vasos antigamente e o pessoal começou a trocar por vaso de plástico, né, Ana? Antes era só, ou era o vaso de cerâmica que a gente usava, ou era vaso de cimento. Né? E aí começou a vir o plástico. Plástico é ótimo também, mas ele tem esses poréns, né? Principalmente para as plantas que não gostam muito de calor, que são essas que a gente vai conversar hoje, tá? Elas não curtem muito calor. Então, como eu estava falando antes, a questão da temperatura, tá? Não pode um frio muito intenso. O alecrim até ele tolera mais o frio, mas principalmente o calor, tá, gente? O calor demais para essas plantinhas todas, ela acaba judiando das plantinhas, tá? Elas não se desenvolvem bem, tá? Ficam mirradinhas muitas vezes. E às vezes acontece também da planta secar inteirinha. Quando você vai ver, é porque estava muito quente, realmente cozinhou a sua planta, tá? Quanto às regas, muita gente mandou pergunta com relação às regas dessas plantas todas, tá? Eu já vou falar de uma forma geral, porque vai funcionar para a maior parte delas, tá? Com uma ou outra exceção. Como que rega? Quanto que rega? Quantas vezes por semana rega? Gente, vai depender do tamanho do vaso, do tipo de terra que você está usando, tá? Porque é importante para esses temperinhos que eles não passem sede, tá? Eles não podem ficar secos, porque senão eles vão sofrer, principalmente porque eles são de sol, gostam de sol, então a planta que tem no sol, ela evapora mais rápido, tá? Então, se o tempo tiver mais úmido, mais chuvoso, é menos rega. Se tiver muito quente, né, evaporando muito rápido, um tempo seco, rega mais. Aqui em Curitiba, Ana, é mais frio, mas em compensação o ar é muito seco aqui. Então as plantas secam muito rápido, é incrível. Como elas secam rápido? Antes, quando eu morava lá no Rio Grande do Sul, não era assim. Lá não era tão frio, mas lá era muito mais úmido o ar. Então a planta demorava a secar, né? Às vezes eu perdia a plantinha porque ficava encharcada muito tempo, ficava molhada muito tempo, daí, né, até trocar o substrato e tal, acabava perdendo a plantinha. E aqui não, aqui apesar de ser frio, né, de não ter assim uma evaporação muito rápida em função do calor, evapora, a planta perde muita água, a terra perde muita água em função do ar muito seco, tá? Então tem que ter esse cuidado. Às vezes a pessoa mora num lugar quente, mas a planta não evapora tanto porque o ar é muito úmido, né? Quem mora, por exemplo, no Rio, né, tem um clima mais úmido. Tá? Então, a gente tem que levar vários fatores em consideração. Não tem uma regra fixa. Ah, não, é 1 copo de água 3 vezes por semana. Tem gente que gosta de fazer umas regras fixas assim, né? Eu prefiro sempre olhar para a terra, colocar o dedo lá, né? Ver se ele tá saindo sujo, é porque a terra tá úmida ainda. Se o seu dedo sai limpo, sequinho, né? Depois que você mexeu, só naquela camada de cima, tá, gente? Não precisa ficar futucando muito na terra. Se o seu dedo saiu limpo, já é hora de regar, tá? Ou se a plantinha tá meio murchinha, né? Que você viu que ela sofreu no calor, então você pode regar. Se o seu dedo saiu sujo, ainda tem bastante umidade ali. Então, às vezes, se ela tá secando, pode ser por outra razão, não por falta de água, tá? Então, tem que pensar nisso. A exceção aqui, tá, gente? É a hortelã. A hortelã, ela gosta de mais umidade que o resto das outras plantinhas, tá? Tem que ser uma terra bem drenada também, ela não pode encharcar, mas ela gosta de um pouquinho mais de água, senão ela começa a ficar
com a folha pequenininha, muito avermelhada, começa a crescer mais devagar, ela não fica tão viçosa, não se espalha tanto assim, quando ela está sofrendo com calor, com sede, né? Então a gente tem que deixar a hortelã um pouquinho mais úmida, tá bom? Que mais? Eu coloquei aqui também a colheita, super importante. Como que a gente faz a colheita? Várias pessoas me mandaram perguntas sobre a colheita, tá? A maior parte dessas plantas, gente, a gente vai colher elas, tá? Quando elas já tiverem, assim, maiorzinhas, tá? Com vários raminhos, tá? Cada uma tem um prazo certo, mas ela já tem que estar uma planta grande. A gente nunca pode tirar mais que 1/3 das plantas quando for colher, tá? Tem gente que tira, e aí a planta perde a energia. Muitas vezes a gente esquece que é pela folha que a planta capta a energia da luz do sol para ela viver, né? Se você está sempre tirando ali a fábrica de energia dela, de onde ela vai tirar energia? Então, se você colhe muito a planta, às vezes ela se desgasta muito, tá? A cebolinha, principalmente, tá? Deixa a cebolinha crescer, formar várias folhinhas, aí você vai lá e corta, tá? Deixa um pouquinho do talo embaixo, não corta tão rente, deixa um pouquinho do talo embaixo e corta. Aí ela vai rebrotar, depois que ela rebrotou, espera um pouquinho ela curtir aquelas folhas que ela botou e depois você vai lá e corta, tá? Não tem, assim, um período específico e pode cortar toda a cebolinha, tá? O alecrim você vai fazer uma poda, não pode tirar mais que 1/3 da planta, tá? O manjericão a mesma coisa, não pode tirar mais que 1/3 da planta. A hortelã a mesma coisa, tá bom, gente? A salsinha, ela tem uma dica legal, que você não tira a planta toda, você tira as folhas que estão do lado de fora, sabe? Aquelas folhinhas mais velhas, você começa por elas e deixa sempre no centro as folhinhas que estão brotando, tá? Às vezes a gente quer dar uma renovada nela, porque a salsinha ela é bienal, né? Então você pode fazer 1 vez por ano, 2 vezes por ano, uma poda dela inteirinha, tá? Dela vai rebrotar. Outra dica muito legal aqui, Ana, é não deixar essas plantas florescerem, tá? Então quando ela começar a florescer, tá? Tirando o alecrim, a hortelã, que não vai fazer muita diferença, mas o manjericão, a salsinha, quando ela começar a florescer, você vai lá e tira a flor antes que se forme, antes que ela coloque. Por que isso? Tá? Por que a gente tira a florzinha do manjericão? É tão bonitinha, né? Vem um monte de abelhinha. Porque quando você tira a florzinha dela, você aumenta a vida útil dela. Olha só que interessante. Quando a planta floresce, tá? E você deixa a flor, ela vai terminar o ciclo e começa a ficar fraca. Ela é como se acontecesse um sinal dentro da planta que ela sente que ela cumpriu o seu papel. Sabe? Agora, né, já reproduzi, já cumpri meu papel. E aí ela para de crescer, começa a ficar com as folhas amareladas embaixo, começa a ficar feia. Então, se você tirar as flores antes que a planta coloque toda aquela floração, você consegue prolongar a vida útil dela e ter mais manjericão por mais tempo, ter mais salsinha por mais tempo. Claro que vai chegar uma hora em que ela vai florescer de qualquer jeito. E aí você deixa para as abelhinhas, faz novas mudas, tá? Tanto a salsinha quanto o manjericão, a gente tem que estar sempre fazendo muda deles, porque a planta cresce, você aproveita, faz um monte de pesto, né? Aproveita um monte a planta, né? E depois você precisa retrocar ela, porque ela vai ficando lenhosa da base, vai subindo, e daqui a pouco ela vai ficando fraquinha, e daqui a pouco ela não rebrota mais. Aí você tem que ter uma outra muda para substituir. Então é legal, de tempos em tempos, você fazer novas mudas do manjericão e novas mudas de salsinha, tá? Alecrim, manjericão e hortelã, a gente multiplica por muda, tá? A gente vai fazer uma estaquinha dessa planta e vai plantar. Tira aquela ponta de cima, que é onde a planta está crescendo, tá? Porque ali ela murcha muito rápido. Tira as folhinhas de baixo, né, da sua estaca. Imagina uma estaca assim de uns 7 centímetros de altura, tá? Tira as folhinhas de baixo, tira aquele broto de cima e planta na terra, tá? Pega super fácil.
hortelã, manjericão e alecrim. Se você deixa aquela folha de cima, a planta vai desidratar e vai morrer antes de botar raiz, tá? E se você deixa aquelas folhas embaixo, ela apodrece aquelas folhas, não ajuda. Então é melhor você tirar e reduzir o excesso de transpiração das suas mudas quando for fazer. E manter o substrato úmido, tá? Quando a plantinha, a gente faz uma mudinha por galho de alecrim, de manjericão, de hortelã, o que acontece? Aquela plantinha ela ainda não tem raiz, ela ainda está viva, tá? Você tirou ela da planta mãe, ela ainda está viva, mas ela não tem raiz ainda. Então, até ela formar raiz, aquele substrato tem que estar sempre úmido. Porque se ele secar, a planta vai desidratar e vai morrer antes de poder emitir novas raízes, tá? Então tem que ter mais umidade que o normal, mas também não pode ensopar, não pode encharcar a planta, tá? Então tem que ter um cuidado aí com a drenagem. Você queria falar alguma coisa, Ana? Pode tá falar. Gostando? Você falou das 3 por estaquia, né? Isso. A salsinha e a cebolinha é por semente, gente, que a gente vai cultivar elas, tá? É muito fácil. Dá para pegar também, da cebolinha, dá para pegar, por exemplo, quando a gente compra a cebolinha no mercado, que ela vem com aquela cebolinha na ponta, sabe? Aquela cebolinha branca. Ah, é ótima, ótima. Exatamente, é de semente. E tem tipos diferentes de cebolinha. Às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas a minha cebolinha ela não tá engrossando, né? Às vezes a gente compra no mercado a cebolinha. Olha só que beleza. O legal falar pro pessoal para olhar muito aqui, né? Tem validade, tem a época do ano, tem como plantar, se pode ser em vaso, se pode ser no chão. De todas tem. O pessoal não tem muita cultura de ler isso aqui. E tem. Nossa, é fantástico isso aqui, não é? E é importantíssimo, né? Às vezes a pessoa guarda por vários anos, depois vai plantar e não nasce nada e não entende por quê. Não, gente, semente tem validade, né? A gente compra num ano, usa no máximo por um ano e depois você tem que comprar uma semente nova. Não dá para ficar, né? Elas vão perdendo a viabilidade com o tempo. Mas é incrível como vem bem. Tanto cebolinha quanto salsinha vem super bem de semente. A gente coloca uma leve cobertura com terrinha peneirada assim sobre elas. Não precisa nada de especial, tá? E elas vêm super fácil, tá? Só precisa ter sol, né? E uma boa irrigação aí. Planta de horta, gente, a gente irriga mais. Eu gosto de falar isso. Que planta de horta a gente irriga mais do que planta de jardim, tá? As plantas do jardim, elas são mais rústicas, tá? Não precisam da gente ficar regando o tempo todo, mas a horta a gente precisa ter um cuidado mais aprofundado, mais diário mesmo, né? Não dá para deixar abandonado ali, vou para a praia, vou deixar e não vai acontecer nada. Não, quando você volta tá tudo morto. Então tem que ter esse cuidado mais de pertinho, né? Mais carinhoso, digamos assim. Eu amo horta, amo. As plantinhas da horta, né? Tem que ter. Então, não deixar florescer quando colher só um terço, tá? Que mais? A cebolinha, eu ia falar o seguinte, quando a gente compra, às vezes, no mercado, cebolinha, que vem a plantinha inteira, dá para replantar aquelas cebolinhas também. Você corta as folhinhas, né? Usa e você consegue replantar aquelas mudinhas. A salsinha, quando a gente compra, que ela vem inteira, às vezes a gente compra hidropônica, alguma coisa assim, que vem a planta inteira, também dá para plantar, gente. E a gente consegue reaproveitar ela do que ela vai rebrotar, tá? Mas ela vai ter um ciclo mais curto do que se você plantasse de semente, tá? Se você plantar de semente, rende mais tempo a sua salsinha antes que ela floresça, tá? Mas funciona também, né? E é legal também que você pode esperar ela produzir flores, produzir frutos e no final você aproveita essas sementinhas e também pode plantar, né? Muitas vezes a gente não consegue aproveitar tanto essa salsinha que a gente rebrota do supermercado, mas você consegue sementes, né? Bem rápido e consegue semear essas salsinhas que é o tipo da planta que a gente tem que estar sempre semeando, porque a gente está sempre aproveitando e ela não tem um ciclo muito longo, né? Então, para a gente poder curtir ela mais tempo, é legal de tempos em tempos a gente semear novamente para ter novas mudas, para ter novas plantas, né?
Muita gente começa na jardinagem, acha que monta aquilo ali e deu, nunca mais precisa plantar. Não, gente, é um trabalho constante, né, que a gente tem que ter de cuidar daquelas plantas que estão crescendo e já tá pensando, né, quando você vai precisar substituir aquelas ali, porque uma hora elas vão perder o vigor, né, e é normal, é das plantas mesmo. Algumas têm um ciclo mais longo, outras têm um ciclo mais curto, e a gente tem que só respeitar isso, né, que acontece na natureza e admirar também, né. Às vezes a gente não dá muito valor, mas quando a coisa cresce e floresce e morre rápido, você aprende a dar mais valor também, né. Pragas, tá? Todas essas plantinhas, elas podem ser acometidas por pragas, tá? Principalmente se elas não estiverem fortes. Olha só, se você está cultivando ela num lugar que não tem muita luz, é mais provável que elas sejam suscetíveis aí a pragas, tá? A planta, quando ela está fortalecida, quando ela está bem adubada, quando ela está bem regada, quando ela tem bastante luz, dificilmente ela vai ser acometida por pragas. E se ela for acometida, ela consegue reverter essa situação, muitas vezes sozinha. Assim como a gente, as plantas também têm um sistema de defesa, né? Não é bem um sistema imunológico como o nosso, mas elas também produzem óleos essenciais, produzem substâncias que ajudam a proteger elas das pragas, produzem um caule forte, né? Uma planta que tem cálcio no solo, que tem silício no solo, ela vai produzir um caule mais forte, mais resistente, que vai ser mais osso duro de roer, assim, para as pragas, né, se alimentarem. Então, plantas fortes não vão ter muito problema de doença. E se tiver doença e praga, vai ser uma coisa assim que ela mesma muitas vezes consegue dar conta, tá? E se ela não conseguir dar conta, né, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma calda natural, né, de detergente, que funciona super bem contra pulgão, por exemplo. Dá para fazer uma calda de pimenta com alho, né? Aproveitar a força de outras plantas para proteger as plantas que são mais delicadas, mais fraquinhas, digamos assim, tá? Dá para fazer coisas assim, né? Caldas especiais aí para a gente cuidar das nossas plantas. Que mais? Todas essas plantinhas, a gente consegue fazer uma colheita de forma que seja possível conservar elas, tá? Às vezes a gente vai lá, tá, a Raquel falou que tem que colher 1/3 da planta, aí eu vou lá, colho aquele monte de folha de manjericão, mas eu não tô a fim de fazer pesto hoje, eu quero só colocar umas folhinhas em cima aqui da massa de tomate, do molho de tomate, por exemplo. Você pode bater essas folhas no liquidificador com azeite de oliva, congelar, né? E usar outras vezes, né? Dá para fazer manteiga de ervas, tá? Com alecrim, com hortelã, com manjericão, com salsinha, com cebolinha. Dá para misturar elas também, fica uma delícia, né? Dá para fazer chá, dá para desidratar muitas delas, tá? Nem todas ficam boas aí desidratadas, mas algumas ficam. O alecrim fica maravilhoso desidratado. Tá? A hortelã a gente pode desidratar para fazer chá o ano inteiro de hortelã, né? E assim por diante. Eu acho que a adubação, eu não falei de adubação, né, Ana? Gente, para planta de horta, eu sou super a favor da gente adubar com adubos orgânicos, tá? Com adubos naturais. O que a gente pode usar? Até o gosto é diferente, né? Oi? Até o gosto é diferente. É outro sabor, é muito mais intenso do que planta que é cultivada com adubo químico, tá, gente? Não estou dizendo para vocês não usarem adubo químico, mas deixa para usar o adubo químico só com planta ornamental. Na planta da horta que a gente vai comer, né, que a nossa família vai comer, vamos utilizar aí adubos naturais, adubos orgânicos. O que a gente pode usar? Humus de minhoca é muito bom para a horta, gente, é maravilhoso, tem todos os nutrientes que as plantas precisam, tá? E vai liberando lentamente, não é aquela bomba, né? Às vezes a gente coloca aí um fertilizante e acaba matando a planta porque é muito forte, é uma bomba, né? O humus de minhoca, ele é legal porque ele vai liberando lentamente os nutrientes para as plantas. Além de que ele tem bastante matéria orgânica, né? Então ele vai trabalhar na saúde da terra, né? E a terra saudável produz uma planta saudável. Olha que interessante, tá? O que mais que a gente pode usar? Esterco de boi, esterco de aves, né? A gente pode usar
Como que usa esterco? O esterco ele tem que estar bem curtido, tá, gente? E curtido, as pessoas às vezes se enganam, Ana, acham que esterco curtido é esterco seco, tá? Esterco seco não é esterco curtido, tá? O curtido ele tem que ficar compostando, tá? Numa pilha de esterco por um bom tempo, alguns meses, com umidade, tá? E não pode ficar... Se você só deixar, digamos assim, o esterco seco no saco, ele não vai curtir. Ele precisa ter uma certa umidade para que os micro-organismos que estão ali consigam trabalhar esse esterco e ele se torne, então, um esterco curtido. O esterco curtido é bom, ele já não tem mais cheiro de esterco, tá? Você pega ele, parece uma terra preta, sabe? Bem pretinha, que você vai usar nas plantas. Esse esterco é o esterco curtido. Se você colocar esterco fresco, pode funcionar no preparo do solo, mas se você passar um pouquinho da dose, você vai acabar matando as suas plantas, porque ele é muito forte, tá? Muitas vezes o esterco mal curtido, digamos assim, também tem um monte de semente de erva daninha, tá? Porque o boi, quando ele tá pastando, ele vai comendo tudo, ele come um pouco de capim, ele come um pouco de planta daninha e depois muitas vezes a sementinha sai inteira lá no esterco. E aí você coloca aquilo na horta e vem um monte de mato e você não sabe de onde saiu aquele mato todo. Então muitas vezes pode ser da sua adubação. O que mais que a gente pode colocar? Podemos colocar também farinha de ossos. É excelente, ó. Eu falei do esterco. O esterco é riquíssimo em nitrogênio. A farinha de ossos, ela é riquíssima em fósforo, tá? E em cálcio para as plantas. Então, são dois nutrientes super importantes para as plantas, principalmente para a planta de horta. E ficou faltando qual? Ficou faltando o potássio, né? Que, ó, os três principais nutrientes para as plantas é o nitrogênio, fósforo e potássio. Por isso que as fórmulas de adubo chama NPK, N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio. Como que a gente coloca potássio de uma forma natural na nossa hortinha? Cinza, gente. Cinzas da lareira, cinzas do fogão a lenha, tá? Não pode usar cinza da churrasqueira, tá? Não pode, é proibido. Por quê? Porque tem sal e o sal é tóxico para as plantas, tá? Ele envenena o solo e é tóxico para as plantas. Então aí a gente conseguiu três formas de fazer uma nutrição completa aí para as nossas plantas. Tem todos os nutrientes do NPK e de uma forma natural. Você não precisou usar adubo químico nas suas plantas. E ainda tem um bônus, ó, Ana, tem um bônus, que para você fortalecer aí o cálcio do seu solo, você ainda pode usar farinha de casca de ovo. Todo mundo pode fazer em casa. É muito simples fazer farinha de casca de ovo, que é riquíssima em cálcio, tá? Ajuda até a equilibrar o pH do solo. Como que faz? Deixa a casquinha do ovo secar no sol, né? Dá uma lavadinha nela, põe ela para secar no sol e vai guardando no saquinho. Quando juntar bastante no saquinho, você coloca ou no liquidificador ou no processador, bate bem aquilo até virar um pozinho. Quando ele virou um pozinho, aí você guarda e vai colocando aí uma colherinha de café por vasinho, né? Não pode colocar muito porque ele é meio forte, tá? Tem bastante cálcio. E não tem necessidade de colocar muito também, tá? Ai, Raquel, mas eu já coloco casca de ovo nas minhas plantas, só que eu coloco sem bater. Não resolve, tá, gente? O cálcio da casca de ovo, ele é pouco disponível se você deixar a casca inteira. A planta meio que nunca vai absorver aquela casca, vai ficar anos e anos ali na terra e não vai liberar o cálcio, tá? Então, quando a gente bate no liquidificador, quando a gente bate no processador, a gente está acelerando aí o processo, tá? De anos e anos, para as plantas receberem logo aquele nutriente, tá? Então, tenham esse cuidado aí na hora de colocar casca de ovo na horta. É excelente, mas a gente tem que fazer da forma certa, né? Da forma que as plantas possam aproveitar direito, né? Não é verdade? Eu acho que é isso. Vamos responder as perguntas do pessoal, Ana? Raquel, se você não falar pra gente, a gente vai morrer. Que plantas que tem aí? Oi? As plantas que tem aí, senão a gente vai morrer de curiosidade. Ah, você quer saber? Olha que eu trouxe aqui pra live, olha. Eu tô com vários amarílis, Ana, florescendo agora. Olha só que lindo isso, gente. Lindo.
A câmera aqui do meu celular não é muito fiel para essa cor, mas ela é um coral, é coisa mais linda do mundo. Essa variedade, essa cultivar aqui, deixa eu ver, tem um nome aqui no vaso. É a Bolero. Não sei se você conhecia. Tá lindo. Olha, é lindo demais, né? Eu tenho aqui também uma Tradescância fluminense, tá? Que é uma trapoeraba, né? Eu adoro ela, gente, para cultivar como planta pendente. Essa aqui, ela vai... Dá para virar o celular um pouquinho para cima ou não? Vamos, peraí. Deixa eu tirar o celular daqui desse suporte. Ai, que chata que eu mostro. Hoje, olha lá, gente. Olha que linda que ela é. Que maravilhosa. Ai, tá lindo. Eu amo de paixão essa planta, Ana. Ela é muito linda e ela é muito rústica. Você acredita que eu nunca vi uma folha seca nessa planta? Porque às vezes a gente vai tirando, né, as plantas que a gente tem em casa, né, a folhinha fica velha, você vai lá e arranca. Essa planta, nunca vi ela colocar uma folha seca, eu não tenho que fazer nada com ela, praticamente. Como é que chama? Oi? Tá naquele negócio. Ah, tá no macramê. Macramê. Isso, eu coloco ela num tronco, olha lá. Ai, que lindo. E uma Wanda? E uma peperona? Tem uma Wanda. Tadinha das minhas Wandas, elas estão sofrendo aqui. Aí ali, aqui tá nesse seco, saquinho. Né? Isso, tá muito seco. Mesmo eu colocando, eu uso um umidificador aqui, deixa eu te mostrar. Tá vendo ali azulzinho? Tô. Eu uso um umidificador para as minhas plantas, mas mesmo com o umidificador, elas estão sofrendo. Aqui tem peperômia, tem peperômia melancia, tem orquídea, Begônia, tem filodendro Brasil, olha lá. Tem várias plantinhas aqui, Ana. Lindo. Parabéns! A gente vai até amanhã se eu falar das minhas plantas aqui. O pessoal nem vai me aguentar mais. A louca das plantas de novo. Deixa eu botar aqui minha linda aparecendo. Mas a gente aparecendo. ama. Todo mundo que tá aqui ama. Sim, né? A gente se encontra nessas lives, né? Porque nem todo mundo que a gente convive gosta tanto de planta, mas eu tenho certeza que quem tá aqui nessa live adora planta, não é verdade? A gente coloca aí um legal aí no chat pra gente ver se você gosta de planta. Coloca a hashtag amo plantas. Isso, ótimo. Eu queria responder umas dúvidas aqui, Ana. Posso? Coloca pra gente se vocês querem perguntar alguma coisa dessas 5. Ah, é verdade. É Deixa verdade. eu te falar, Já o que você usa como substrato para plantar a sua salsinha, a sua cebolinha? Então, Ana, eu compro aqui de um produtor que tem aqui perto um substrato próprio para horta, tá? Mas porque eu uso muito vaso para plantar tempero. Eu gosto muito de usar vaso para plantar tempero. Eu acho prático, né, de adubar, prático de trocar, tá? Em horta elevada também, às vezes eu faço horta elevada para os meus clientes, eu gosto de usar substrato pronto também, tá, gente? Mas a gente tem que ter muito cuidado com o substrato, porque tem substratos e substratos, né, Ana? Tem os bons e tem os ruins. A gente tem que aprender a avaliar a qualidade do substrato, né? Ver se ele é de boa qualidade. Então, eu uso esse que ele é de um produtor que tem aqui perto. E ele faz substrato para vários tipos de coisas diferentes. E para esse que eu uso para horta, eu compro especificamente para horta, né? Ele é daqui pertinho aqui de Curitiba. Eu compro de saco. Deixa eu te falar, você coloca dreno? Dreno nos vasos? De horta? Então, oi? Os vasos de horta? São todos furados, todos bem drenados, tá? Eu não coloco muito, tá? É uma coisa que eu aprendi faz pouco tempo, alguns meses já. Eu deixei de colocar tanta pedrinha nos vasos, tá? Porque eu descobri que quanto mais pedrinha a gente coloca, menos espaço tem para as plantas. Não é verdade? Mas eu sempre coloco a manta de drenagem, tá? Eu uso bastante, porque eu acho que também não fica sujando. Às vezes você coloca o vaso em cima do balcão, uma mesa, e aí fica caindo terra, né? E eu não gosto de usar o pratinho, viu, Ana? Para cultivar. A maior parte das minhas plantas eu não uso pratinho, salvo algumas exceções, assim,
Eu uso pratinho, por exemplo, para essa samambainha crespa aqui, por exemplo, que ama a umidade. Então eu uso pratinho. Olha como ela tá fofinha. Nossa, que linda. Eu uso, então, pratinho. Nesse tipo de planta, eu uso pratinho. Mas planta que não pode ficar com o pé molhado, como as plantas da horta, eu não gosto de usar pratinho. Tá? Eu coloco direto em cima da superfície lá que ele vai ficar para drenar bem. Então, eu gosto muito de usar manta, funciona super bem aqui para mim e não fica sujando muito. A manta é legal que ela filtra, né? Além de ela manter o furo de drenagem livre, né, para a água passar, ele ainda segura o substrato, então não fica escorrendo o substrato, vazando o substrato eternamente ali naquele vaso. Até é ruim para a planta, além de sujar a superfície, a planta está perdendo os nutrientes ali, né? Daqui a pouco você não tem mais substrato no vaso, porque já foi tudo. E uma coisa que é importante a gente falar também é quando for regar bem aquele vaso. Ele tem que ficar todo molhado. Tem gente que rega de pouquinho, coloca ali um golinho na planta, aí vai no outro dia, vai lá e coloca outro golinho na planta. Não, gente. A planta, você tem que simular a natureza. E na natureza chove aquele monte de chuva, né? O solo seca e ali 2, 3 dias chove de novo, chove bastante. Então eu molho até escorrer pelo furo de drenagem bem, e aí fica alguns dias, né, dependendo da planta, tá, gente? Depende do vaso e tal, fica alguns dias, às vezes, sem a gente regar. O nome da planta pendente. Deixa eu te falar uma coisa, tem uma pessoa perguntando muitas vezes aqui, o nome da pendente e para você mostrar o suporte de novo. Aí eu tirei os comentários para você fazer o favor de mostrar de novo. Vou mostrar. Eu vou falar a planta, qual é o nome, e vou escrever aqui, porque eu acho que vai ser difícil do pessoal pegar. Olha, gente, é uma Tradescância fluminense, variegata, olha, linda. Eu tenho uma também, Ana, que ela é cor-de-rosa, ela é variegada, sim, mas ela tem uns tons de rosa, ela é muito linda, só que ela não tá aqui, ela tá lá fora. É um suporte de tronco, gente. Esse suporte de tronco é pendurado com cabo de aço. E eu ensino a você fazer ele dentro do curso de jardinagem na quarentena, tá? Como que trata, onde é que arruma esse galho, tá? E como que prende no teto, né? Como que faz? Como que pendura as plantas? Tá? Isso tá dentro do curso. São ideias criativas aí que vieram junto com a quarentena, né? Maravilhoso, fantástico. Ninguém tem. Aqui eu pendurei 2. Tem esse aqui embaixo, que é no piso inferior, e no piso de cima também tem um tronco pendurado. E ele é ótimo para a gente colocar as plantinhas pendentes. É maravilhoso. Se der amanhã, você tira foto e me marca para me repostar aqui para o pessoal ver? Sim, faço isso. Eu vou tirar foto amanhã, como você falou, por causa da luz, tá? Hoje a luz tá meio ruim, mas amanhã eu faço uma foto bem bonita para vocês. Você escreveu o nome da planta? Tô escrevendo aqui. Pessoal, eu acho que é assim. O nome da planta e vai colocar aqui, tá bom? Ó, gente, coloquei lá. Eu não sei o nome popular dela, a gente chama de trapoeraba, tá? Trapoeraba. Mas é que tem várias espécies diferentes de trapoeraba, tá? Então, se você for pela... onde comprar manta. Ó, essa manta de biti, pode comprar em floricultura, garden, na internet. Muitos lugares. Então, a minha manta eu gosto de comprar em loja de impermeabilização. Olha só essa, Ana. Porque eles vendem, você pede por manta geotêxtil. Ela sai bem em conta, sabe? Sai bem barato para quem usa bastante, tá? Se não, é melhor realmente comprar no Garden, que eles geralmente em loja de impermeabilização eles vendem em grande quantidade. Você tem uma metragem mínima para comprar, tá? Mas é bem barato bem barato comprar em loja de impermeabilização. Das minhas irmãs, elas compram aqueles rolos grandes, a manta de biti, aí a gente pede por metro, sabe? Sim, que legal. Aqui não tem assim, Ana. Se tivesse assim, eu comprava. Aqui a gente compra, quando vai comprar, tem só uns pacotinhos assim, aí vem bem pouquinho e é super caro. Daí eu descobri essa do
da loja de impermeabilização e ultimamente eu tenho comprado dessa forma. Mas se tivesse assim no Garden, eu acho que eu ia comprar assim também. Como se pode ser feltro? Eu já ouvi falar que tem gente que usa feltro, você já viu? Já vi sim. O feltro, ele só tem um problema, porque às vezes ele retém muito a água, ele não drena direito, tá? Mas é uma questão de você testar aí, tá? Às vezes o feltro, ele segura, dependendo da grossura do feltro, ele segura a água, não deixa o vaso escorrer. E aí, o que era para ajudar, acaba atrapalhando. Mas faz um teste, experimenta fazer com o feltro que você tem, porque tem feltros e feltros, né? Experimenta fazer com o feltro que você tem e ver se dá boa, ver o que acontece. Agora, na quarentena, que o povo não podia sair na floricultura, os gardens estavam todos fechados. Eu falei, gente, experimenta, coloca aí camiseta velha, coloca até blusa de lã TNT. velha, coisa assim. Ó, usa o TNT, tem gente que usa filtro de... Sabe filtro de café, Ana? Café. Aquele filtro de papel. Também dá para usar, né? Tem mil coisas aí que a gente pode experimentar, tá? Nem tudo vai funcionar, mas vale a pena experimentar e saber o que rola, Isopor o que não rola. drena, né? Isopor dá para usar quando a gente vai montar vaso, que o vaso é muito grande, vai ficar muito pesado, a gente coloca uns pedaços de isopor dentro no fundo, sabe? Mas Não, ele não drena, mas a terra Isso. sai, né? Isso, daí é bom usar o isopor junto com a manta, tá, gente? Só o isopor sozinho não vai dar certo. Ele vai ajudar a deixar o seu vaso mais leve, mas ele não vai funcionar como a manta, né? Outra aplicação, outra coisa. Uso Até sombrite, eu adoro o pessoal, eles têm de tudo. Olha lá, papel toalha. Usei TNT e não drenou. O TNT tem a malha muito fechada, eu acho que a água não passa, né? Então... filtro de café deve ser bom. Muita gente usa, né? Ele dissolver todo, não? Ele dissolve, mas ele até no começo ele é bom, assim, sabe? Funciona bem até. O legal é que é biodegradável, né? Isso, lambari é o mesmo nome também. Tem, na verdade, lambari é um nome popular, né? Que nem trapoeiraba. Ele tem várias espécies. Isso, é da mesma... É do mesmo gênero, Ana. É o mesmo gênero de plantas. Eu uso gaze, olha, usa gaze para botar na drenagem do vaso. Que legal, as ideias do pessoal são muito boas. Ô, Raquel, vamos falar com o pessoal para tirar um... Até Perflex, ó. Perflex, não tinha como. Eu vou tirar aqui os comentários, pessoal. Tira um print e coloca nos stories de vocês, marca a gente se vocês têm uma horta, se a gente inspirou vocês a fazer uma horta. E outra coisa, eu quero agradecer você por estar aqui. Você é extremamente simpática e de um conhecimento fenomenal. Muito obrigada, gratidão, que Deus continue abençoando você, o seu trabalho, sua sócia, sua família. Nossa, muito obrigada. Obrigada a você, Ana. Agora eu quero ver você lá no canal do jardineiro.net uma hora dessa. Eu vou chamar você para uma live também. Vou tirar o seu suco lá, que eu sei que você sabe tudo também. Eu tô lá. Vamos combinar, então. Ó, gente, vocês estão vendo, vocês estão assistindo, tá? Ela disse que vai, então vamos ver. Você quer gente, grande prazer participar aqui no canal da Ana. Fiquei muito feliz com o convite. Acho que essa é a segunda, terceira live que a gente faz junto. Eu sempre gosto muito de fazer live com você, Ana. Você é uma simpatia em pessoa, é um amor, é um doce. Eu adoro. E sempre me deixa muito feliz conhecer aqui os seus seguidores. Eles são muito animados e sempre participam muito. Isso é muito legal também. Eu acho muito bacana. Gente, um grande beijo, Ana. Um grande prazer. Sigam lá no Jardineiro_net, eu vou ficar muito feliz de ter vocês como seguidores também. E agora a próxima é com a Ana, né? Sexta-feira, a gente pode deixar um recadinho aqui, Ana? Pode deixar. Sexta-feira vai ter uma live muito legal. Sexta-feira, agora às 10 horas da manhã. As minhas lives são mais matutinas.
Às 10 horas da manhã vai ter uma live sobre replantio, tá? Que eu vou falar que agora é uma época ótima para a gente replantar os nossos vasos, né? Das nossas plantas e como que a gente pode fazer isso, tá? Então vai ser um passo a passo, eu vou replantar aqui junto com vocês, tá? Vou mostrar para vocês os problemas que podem aparecer, o que pode acontecer quando a gente vai replantar as nossas plantas e não dá muito certo. Tá bom? Então Pessoal, aguardo vocês lá. perguntando o nome da plantinha, tá fixado aqui embaixo, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Boa noite, até amanhã. Obrigado a companhia de vocês. Foi maravilhosa. Raquel, valeu. Muito obrigada. Você foi maravilhosa. Arrasou. Todo mundo seguindo a Raquel lá, tá bom? E sexta-feira na live, 10 horas, né? Isso, 10 horas da manhã, tá, gente? Obrigada, Ana. Grande Obrigada beijo. Valeu, gente. Um beijo no Tchau, boa coração noite de para cada todo um. mundo. Tchau, Raquel. Tchau.